E o presidente Lula discursou em cúpula sobre inteligência artificial realizada na Índia. O evento tratou dos impactos da tecnologia na economia e na sociedade. O presidente destacou que a IA representa uma mudança comparável a marcos históricos, como a aviação, o uso do átomo, a engenharia genética e a corrida espacial. O petista também sugeriu a regulação das grandes empresas de tecnologia. Poucos controlam os algoritmos e as infraestruturas digitais. Não estamos falando de inovação, mas de dominação. A regulamentação das chamadas Big Techs está ligada ao imperativo de salvaguardar os direitos humanos na esfera digital, promover a integridade da informação e proteger as indústrias criativas de nossos países. O modelo atual de negócio dessas empresas depende da exploração de dados pessoais, da renúncia do direito à privacidade e da monetização de conteúdos chamativos que amplificam radicalização política. O regime de governança dessa tecnologia definirá quem participa, quem é explorado e quem ficará à margem desse processo. Em meio a críticas de ministros do STF à Polícia Federal, o presidente Lula levou o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, na viagem oficial à Índia e também à Coreia do Sul. Rodrigues tem reuniões com autoridades policiais locais, com foco em cooperação internacional e segurança. A agenda inclui troca de experiências e também o fortalecimento de parcerias entre os países. Consta, mas durante a viagem só falaram de futebol, né, e de parcerias com as polícias da Índia e também da Coreia do Sul. Bom, quando eles estão falando de futebol é menos nocivo para o país, né? O problema é quando eles estão inspirados na outra Coreia, na Coreia do Norte, né? Veja, a Polícia Federal intimou o presidente da Associação de Auditores da Receita Federal a depor. A intimação veio após críticas de auditor à investigação, ou seja, isso é típico da Coreia do Norte, né? Quanto às falas do Lula de inteligência artificial, Big Tech, tudo, ele não sabe nem do que está falando, ele está reproduzindo talvez aquilo que o Celso Amorim, alguém tenha brifado para ele, mas é sempre a mesma pegada petista de promover censura, controle estatal, desconfiar da liberdade e por aí vai. O que eu fico pensando, Paula, é como é que isso coaduna com a suposta parceria ou acordo que o Lula estaria negociando com os Estados Unidos. Porque um daqueles 5 itens que foram levantados ali à época, né, combater o crime organizado, é difícil imaginar o PT querendo fazer isso, né, a questão das terras raras, a questão de satélites da China. Um dos itens era justamente o aspecto de perseguição às Big Techs. E o Lula não perde uma oportunidade de mostrar que ele quer ir para cima das Big Techs, que ele não confia na liberdade e que ele quer a censura das plataformas, das redes sociais, que é o que o PT vem tentando fazer desde sempre. Será que o Trump não está vendo isso? O que está por trás, até hoje, aí, né, dessa mudança de postura do presidente americano em relação ao presidente brasileiro? Porque o presidente brasileiro não mudou em nada, pelo visto. Piotr, também quero te ouvir sobre essa declaração do Lula sobre a regulação das Big Techs, que não é novidade, mas sempre demonizando, né, as plataformas, a inteligência artificial que tanto tem ajudado, colaborado, cooperado em diversos diferentes setores e, mais uma vez, o Brasil vai ficando para trás. Eu vou fazer um paralelo aqui com a obsessão brasileira do Lula, inclusive, de o Brasil fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Isso, em algum momento, há muito tempo, já foi importante. O Lula insiste nessa tese e diz que vai ter o apoio da China. Toda hora vai lá, a China diz que vai apoiar e nada acontece. Bom, nada acontece porque não tem a menor importância hoje fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. A ONU já não tem importância se você olhar para o que já foi e o que é a ONU. E o Conselho de Segurança, cada um decide o que faz ali, porque todo mundo tem poder de veto e todo mundo faz o que achar que deve. Bom, a gente viu a Rússia, viu os Estados Unidos, então não muda nada. Bom, vou fazer o paralelo porque o Lula, nós estamos discutindo hoje no mundo engenharia de altíssimo nível, inteligência artificial de altíssimo nível,
Nós estamos falando de tecnologia de ponta, desenvolvimento, aplicação em todas as áreas da atividade humana da inteligência artificial. O Lula fala de regulação das Big Techs. Regulação partindo de um esquerdista quer dizer controle, não é regulação coisa alguma. E me dá o nome de um país, óbvio que você que está nos acompanhando sabe que isso é só uma tentativa de mudar o discurso, mas pensa aí, qual país hoje que tem rede social regulada que é desenvolvido no mundo? Na verdade, as redes sociais, e que vêm obviamente das Big Techs, permitiram uma democracia muito mais ampla, em que pese o fato de ter muita coisa que é ruim, de baixa qualidade e tudo mais, mas imagina se você dependesse só da imprensa velha para noticiar e informar o que estava acontecendo com o Brasil, ainda acontece, mas o que acontecia com o Brasil até outro dia em relação a todos os abusos do Supremo Tribunal Federal e dos números horríveis da economia brasileira. Você seria bem informado? Não. Então acho que essa resposta, quer regular? Não, ele quer controlar. E é um discurso velho, já passou, ninguém mais quer discutir esse assunto. Nós estamos num outro departamento, o mundo está discutindo com todas as outras coisas. Os benefícios de ter tecnologia de ponta, estou falando de inteligência artificial. O Lula nem entende o que é inteligência artificial. Ele leu com enorme dificuldade esse texto aí que prepararam para ele. Mas, enfim, essa é a realidade. Nós estamos falando de um mundo que quer se desenvolver. O Brasil, inclusive, usa-se inteligência artificial no agronegócio brasileiro hoje, em cadeias de produção de valor que o Brasil participa do mundo, no que o Brasil fornece a essas cadeias, sobretudo, ou seja, você está conectado com o mundo que está conectado, o setor privado vai lá e dá um passo, não fica esperando o governo. Agora, tem sempre alguma coisa que o governo poderia ajudar. No caso do governo Lula, ele atrapalha, ele atrasa, é um retrocesso institucional, operacional, de tudo. Esse é o resumo do governo Lula. Além de não entender do assunto, ele ainda atrapalha, né? Porque acaba deturpando certos conceitos, né? Em vez de inovação, fala aí de atraso e de dominação digital, Marcília. Você falou, né, Piotr, em cadeia, pelo menos disso Lula deveria entender, mas parece que não. Eu queria pegar esse gancho da questão do controle, porque é isso, tudo é regulado. É impressionante, não é só o Lula, não. É a esquerda de uma forma geral. Surge uma nova tecnologia, sobretudo na área da comunicação, tem que regular. Então, redes sociais tem que regular, Big Tech tem que regular, inteligência artificial, vamos regular, e assim por diante. Só que o problema é o seguinte, primeiro que regular para eles é controle e censura. Regular não é isso. Regular é você botar a bola no chão e falar, bom, vamos equilibrar a atuação, vamos entender, vamos compreender como é que isso pode ser feito para que essa tecnologia possa ser utilizada da melhor forma possível. Isso é regular. Eles entendem regular como controle. Vamos pegar essa tecnologia e arrancar todo o imposto possível das pessoas que usam essa tecnologia, pegar essa tecnologia e botar debaixo das nossas asas para que ninguém possa usá-la sem que passe necessariamente por nós que estamos controlando o Estado. Então, esse é um ponto. Regular não é isso. Eles entendem regular de uma forma torta. E segundo, que regular precisa acontecer depois da gente compreender a nova tecnologia. Eu vou usar o exemplo que o Lula próprio trouxe. Ele falou da aviação. Hoje a aviação é regulada de uma forma exaustiva. Se a aviação fosse regulada quando surgiu lá atrás o primeiro avião, os primeiros voos, as primeiras tentativas, se ela fosse regulada lá atrás como é regulada hoje, não tinha o primeiro avião, não tinha o primeiro voo e nem a primeira tentativa. A mesma coisa a respeito da corrida espacial. Outro dia até ouvi um especialista na área dizendo hoje é difícil pensar numa ida à Lua justamente porque é tanta regulação que não dá mais para você ser ousado como atrás se foi. A gente tem, no meio da corrida espacial, os russos mandaram um cachorro para o espaço, a tal da Laika. Lembra-se disso? Pois é. Hoje, se você mandasse um cachorro para não voltar para o espaço, bom, isso seria um absurdo total e etc. Então, a própria corrida espacial, se ela fosse regulada lá atrás, como ela está sendo regulada hoje, não teria condição de existir nem o início da corrida espacial, nenhum tipo de aventura espacial. Mas o Lula quer regular Big Techs, inteligência artificial e redes sociais de uma forma exaustiva, sufocando, asfixiando a empresa, o empreendimento e os usuários. É esse o problema. Augusto. Tudo, né? Se você tira do Lula esse papel que ele está lendo, ele é incapaz de prosseguir o discurso de improviso. Ele não conhece o assunto, ele está lendo coisas escritas sei lá por quem, mas que desconhece
E sempre cai na mesma história, ele quer censurar. Isso. Ele quer censurar. E não tem coragem, eles jamais tiveram coragem de pronunciar a palavra. Não se fala em censura. Quando a Carmen Lúcia chega perto de falar, ela já diz que a censura, naquela fala famosa, diz que a censura está em prazo. Criou a censura provisória, exatamente. Não, aquela até segunda-feira. Até segunda-feira. Até o dia tal vale. Eles sempre falam e vão trocando as palavras. Controle social da mídia, regulamentação. Tal. No fim, é a palavra que eles evitam, a palavra que eles não têm coragem de pronunciar em palanque, e tudo para eles é palanque, é censura. E é isso que eles querem.